Olá, filhos do Deus vivo, que maravilha! Hoje é dia de nós falarmos sobre homossexualismo. Qual é a ótica de Jesus? O que Jesus pensa sobre isso? E se afinal Jesus falou alguma coisa sobre isso no Novo Testamento? Os homossexuais são seres humanos. São seres humanos maravilhosos. E Jesus fez questão de deixar claro. Jesus fez questão de deixar claro que o amor dele é abundante sobre essas pessoas. Se você que está me assistindo agora acredita que Deus, ele quer machucar você porque você escutou alguma mensagem de algum religioso que quis ferir você. Deus, ele não quer te machucar. O Pai, ele não quer ferir você. E eu quero já de antemão pedir desculpa a todos os homossexuais, a todos os bissexuais, os transexuais, todos aqueles que tiveram a decisão ou opção sexual que vivem hoje o mundo. São pessoas que, na maioria das vezes, se tirar esse detalhe, tá? Você que está me assistindo agora pode dizer, você está apoiando eles. Presta atenção e me escute até o final antes de tentar me julgar e fazer a mesma coisa que você faz com eles. Presta atenção. Para você receber o carinho e o amor do Pai todos os dias, você vai precisar clicar aqui e se inscrever aqui embaixo. Você não pode perder também é de clicar nesse sininho, porque quando você clica no sininho parece que o YouTube permite que a graça de Deus chegue dentro da sua casa, porque você vai ser anunciado com um vídeo novo. Cada vez que você aperta o joinha, o YouTube entende que você foi edificado com aquilo que você ouve, que a graça de Deus chega dentro da sua casa, porque você vai ser anunciado com um vídeo novo. E cada vez que você aperta o joinha, o YouTube entende que você foi edificado com aquilo que você ouve. Então, automaticamente, ele vai promover para o Brasil inteiro que aquilo que está fazendo bem para você pode fazer bem para as outras pessoas. Então, não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e clique em joinha para mais pessoas serem abençoadas pela realidade do Pai. Como muitos líderes espalhados pelo Brasil todo e para o mundo todo, a grande maioria das pessoas não acreditam que Jesus tocou nesse assunto. E em uma das conversas que eu tive com ele, eu questionei, eu falei, Jesus, o senhor nunca falou sobre isso, sobre esse assunto? Ele falou, falei. Eu falei, mas na onde que o senhor falou sobre isso? E ele inseriu dentro do meu peito o texto de Mateus capítulo 19, versículo 4. E, gente, esse negócio mexeu comigo tremendamente, porque eu imaginava que ele não tinha tocado nesse assunto. Assunto esse mencionado no Antigo Testamento, também falado nas cartas paulinas e assim subconsequentemente. Mas o que eu queria que vocês entendessem é tempo da religião ser removida das nossas mentes. É tempo das pessoas entenderem o que é o amor de Deus. E é tempo de você enxergar qual é a ótica de Jesus e o que está dentro do coração do Pai acerca dos homossexuais, acerca dos transexuais, acerca dos bissexuais, acerca dos heterossexuais, acerca de qualquer pessoa que tenha uma decisão, certo? Ou uma opção sexual. Capítulo 19, versículo 4. Tô aqui com a Bíblia, tá, gente? Olha lá aí, bonitinho, ó. Capítulo 19, versículo 4 está escrito assim, ó. Prestem atenção. Não lestes que no princípio o Criador os fez, homem e mulher. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma única só carne? Olha pra vocês verem que interessante, gente. Raciocina pra vocês um minutinho. A primeira coisa que você tem que entender, qual é o conceito de Deus acerca de uma família? Como que Deus enxerga uma família? É isso que você tem que pensar. O que é uma família para Deus? Primeiro ponto, eu não posso confundir uma decisão e uma opção com uma estrutura familiar. O que é uma família? Isso que você tem que entender. Aqui, no conceito de Jesus sobre o que é uma família, ele diz, ó, lestes que no princípio o Criador, no caso Deus, o Pai, os fez homem e mulher. O que é um homem? Quando você fala de homem, está falando de genitivo, de proliferar a própria raça, ou seja, não está falando de genitor ou genitora, está falando de genitivo, está falando de sexo, está falando de órgão genital masculino, órgão genital feminino, entende? Hoje, infelizmente, numa doutrina, num conceito, numa ideologia de gênero em si, eles tentam anunciar ou impregnar dentro do nosso psique, do nosso cognitivo, que eu sou homem porque eu decidi ser homem, que meu filho de 6 anos, ele pode ser mulher ou pode ser homem, é uma decisão dele. Aí a primeira pergunta que eu faço é, porque afinal de contas, nós nascemos, quer sejam uns, com um sistema excretor idêntico e um sistema reprodutor diferente do outro. Todos nascem com o mesmo sistema excretor. Todos nós nascemos com o mesmo sistema excretor, mas o homem nasce com um sistema reprodutor diferente e a mulher nasce com um sistema reprodutor diferente. Agora vamos remover o nome homem e mulher. Um ser nasce com um tipo de genital, o outro ser nasce com um tipo de genital.
Agora, por que ambos nascem diferentes e eles podem escolher o que eles são? Sendo que, a partir do momento que eles nascem, eles já têm a oportunidade de perceber a diferença, que um grupo de seres tem sempre o mesmo genital. Um grupo de seres tem sempre o mesmo genital. A Bíblia chama isso de homem e mulher. A Bíblia traz o conceito de quem insemina, de quem insere, de quem planta o sêmen, esse é o homem. E de quem recebe esse sêmen, incuba esse sêmen, gera esse sêmen, que no caso já é o incubar, é uma mulher. Quando nós vamos para o hebraico, gente, uma das coisas que não há discussão, eu quero que vocês entendam que eu estou falando do hebraico. Quando se trata de hebraico, para você que não entende de hebraico, eu estou falando da linguagem matriz. Abaixo do alfabeto hebraico nós temos o fenício, e atrás do fenício nós temos o acadiano, e atrás do acadiano nós temos insígnias em pedras. Então não adianta nós fugirmos daquilo que realmente nós temos consciência. Então o que eu quero que você entenda? Na estrutura hebraica, do texto, no manuscrito original, do Código Leningrado B19 com a ostentação maçorética que nós contemos lá no livro de Gênesis, que é o Bereshit, para quem tem teologia já sabe o que eu estou dizendo, nós temos a consciência de que o homem em hebraico é um ser másculo como eu ou como outros que nasceram com a mesma infraestrutura do que eu. E a mulher, no hebraico, é um homem com útero. Gente, raciocina pra você ver. O porquê. Aí Deus deu pro Adão dar o nome para aquele ser. O homem deu o nome para aquele ser de mulher. Foi o homem quem deu o nome para ele de mulher, porque ele viu que era diferente. E sabe o que eu acho mais interessante? É as pessoas predeterminarem e dizerem que um homem pode ser mulher quando ele quiser. Sendo que o que define uma mulher não é só simplesmente o genital ou a aparência feminina. Entende? Hoje, com a ciência que nós temos no dia de hoje, nós já sabemos que é uma questão estrutural biológica. Você entende? Nós já entendemos que é uma questão de ordem cromossômica, nós já entendemos que é uma questão de DNA, nós já entendemos que é uma questão de genes, de gen. Nós já entendemos hoje uma fração de coisas. Por exemplo, eu posso fazer uma cirurgia transexual? Não tem problema nenhum. Se eu fizer uma cirurgia transexual, se eu colocar silicone, se eu começar a tomar hormônios femininos, eu vou ficar com um aspecto feminino. Mas uma coisa esse hormônio nunca vai conseguir fazer e nenhuma cirurgia vai ser capaz de fazer, de implantar dentro de mim o órgão reprodutor feminino, para que dê-me a capacidade de eu poder gerar uma criança. Isso nunca vai acontecer. Absolutamente isso nunca vai acontecer. Então é importante que você tenha esse tipo de consciência. Entende? Porque o que define uma mulher é a capacidade de gerar. Lembra-se, hebraico, homem com útero. Qual é a função do útero? Gerar, promover a existência de novos seres da própria espécie. Isso é muito importante que você entenda. Quando Deus criou os céus e a terra, ele olhou assim, por exemplo, macaco macho, macaca fêmea, girafa macho e girafa fêmea, elefante e elefoa, e por aí foi. De repente Deus olha para aquele cenário e vê o homem sozinho. Aí o texto bíblico diz, viu Deus que o homem estava sozinho. Aí Deus fez para ele uma ajudadora que lhe correspondesse, alguém que era ser humano como ele, de um sexo oposto, para que existisse o macho e a fêmea de cada espécie, inclusive a espécie humana. É isso que as pessoas precisam entender, é isso que o texto hebraico diz. Então a diferença no texto hebraico na criação é um homem com útero. A diferença desse homem com útero é que ele tem poder de receber uma semente, incubar aquela semente e transformá-la numa criança. É aí que está a grande diferença. Aqui nós temos, portanto deixará o homem, o pai e mãe, e se unirá à sua mulher. O que é um homem? O homem é um ser que tem um pai. O que é um pai? O que é uma mãe? Para um ser humano ser pai, agora vamos ver se esse pai precisa ser do sexo masculino, como hoje nós mencionamos, ou do sexo feminino. É fácil. Olha para você ver, para você ser pai, você tem que ter, no mínimo, um sistema reprodutor que hoje eu identifico ele como masculino, perfeito? Nós temos que ter um sistema reprodutor como esse. Apto e capaz de confeccionar, gerar e desenvolver dentro de si um espermatozoide. Esse espermatozoide tem que estar bom o suficiente para que ele seja inserido dentro de um outro ser com um sistema de reprodutor contrário, certo? A desse homem. Mas somatório quando se trata na construção de uma vida. Perfeito? Esse espermatozoide tem que entrar dentro da cavidade vaginal de uma mulher, ser inserido dentro do colo do útero, chegar dentro das trompas, tocar dentro de um óvulo, fecundar um com o outro, se tornar zigoto e assim descer pelas trompas uterinas até chegar dentro do útero e ali se desenvolver e depois de 9 meses você já viu o resultado.
vai nascer um bebê lindo e maravilhoso. É aqui que eu preciso que você entenda. Para o homem ser homem, ele tem que ter um sistema reprodutor masculino e ser apto a poder produzir um sêmen para que o outro ser da sua mesma espécie tenha a habilidade de conseguir transformar aquele sêmen numa criança. É aí que vem o grande detalhe. Para ser pai, você precisa ter sexo masculino e ter poder de gerar. Para ser mãe, você precisa ser do sexo feminino, ou seja, um homem de útero que tem a capacidade de gerar. Esse homem de útero recebeu o nome de Adão como mulher. E isso é antes da existência da homossexualidade, do lesbianismo, dos transexuais e assim subconsequentemente. No momento da criação, nada disso existia. Consegue entender? No momento da criação, nada disso existia. Depois que nós passamos de Gênesis 1 e 1 para Gênesis 1 e 2 e vamos ali de Gênesis 3 para frente, já existia uma sociedade gigantesca. E as pessoas que não leem a Bíblia não sabem disso. Deus não está contando a história da humanidade. Deus está contando fatos da história. Entende? Quando você lê Gênesis 1 e 1, está falando de sistematização cosmológica. Está falando de como as coisas foram criadas. E não de uma história de como foi. Você quer ver uma coisa? Existiu Adão, existiu Eva, Caim e Abel. Aí um dia disseram, então Deus apoia o homossexualismo. Eu disse, por que apoia o homossexualismo? Porque afinal de contas, Deus não criou Adão? Criou. Deus não criou Eva? Criou. Então Deus apoia o homossexualismo. Então por que apoia? Ele falou simples, Adão, Eva, homem e mulher, não é isso? Beleza. Caim e Abel, não é? Caim e Abel. Agora como é que nasceu o filho de Caim e Abel? Parece uma boa pergunta, não parece? Mas uma pergunta incoerente quando se trata de cunho teológico. Por quê? Porque no capítulo 5 diz que Adão e Eva criaram filhos e filhas. Ou seja, a Bíblia não está narrando a história, começo, meio e fim. A Bíblia está narrando fatos da história que tem necessidade de ensino e tem necessidade de transformação do nosso caráter, implantação do nosso caráter para que sejamos um ser humano bom como Deus é bom. É isso que nós temos que entender quando se trata de homossexualidade. Entende? Então, agora dizer que a homossexualidade apareceu agora como a maioria dos líderes evangélicos, isso é ridículo. A homossexualidade existe desde a época de Caim e Abel. Depois da criação em si, desde aquilo ali nós já temos a questão da homossexualidade. A homossexualidade era uma coisa que existia em Canaã. A homossexualidade era uma coisa que existia em prol desse povo que Deus estava separando em Abraão. Deuteronômio fala de homossexualidade, que é a maior natureza do mundo, como a prática que já existia naquela época. Entende? Então nós não podemos dizer que isso é um fenômeno que acontece desde agora. Ela já existe há muito tempo. E o que mais me fascina no dia de hoje é que, querendo ou não querendo, Deus, ele não foi rígido, ele simplesmente criou o povo dele, deu ao povo dele o livre-arbítrio, o direito de decisão entre estar com Deus ou não estar com Deus. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que essa ótica que as pessoas construíram de um Deus que mata, de um Deus que judia, de um Deus que prejudica, de um Deus que faz mal às pessoas, isso precisa acabar, gente. Olha para você ver, ó. Segundo o conceito de Jesus, deixará o homem, quem é homem? Seu pai e sua mãe. Então está dizendo de alguém. Qual que é a família segundo o conceito de Jesus? Um homem que possui um pai. Quem é esse pai? Um ser que tem capacidade de gerar. Quem é essa mãe? Uma mulher que tem um ser que tem capacidade de gerar. Esse homem ganhou o nome de homem, essa mulher ganhou o nome de mulher. Essa mulher tem capacidade de receber um sêmen, incubar esse sêmen e gerar uma criança. Ok? Então uma família segundo o conceito de Jesus, aqui, Mateus capítulo 19, sem religião. Eu não sou evangélico. Ok? Eu quero que isso fique bem claro de você. A Bíblia Sagrada descreve, vós, porém, texto de Paulo, foram chamados, plural, para ser de Jesus. Não é para ser evangélico, ser católico, ser espírita e ser assim subconsequentemente. Paulo fala isso na sua epístola. Eu sou de Jesus. Eu sou filho de Deus. Então eu quero que isso fique bem claro para você, tá? Se você já tem essa pergunta para saber, afinal de contas, de que igreja eu sou. Segundo Jesus, eu sou a igreja. Então isso já responde os pontos, tá? Então nós temos aqui o homem que tem um pai e uma mãe. Para ser pai, precisa ter um órgão genital masculino apto e capaz de produzir um sêmen. Esse sêmen ser incumbido dentro de uma mulher. Essa mulher vai, de verdade, gerar esse sêmen, vai se transformar numa criança. Ou seja, mulher com aptidão para gerar e capacidade de prosseguir com esse procedimento até o final. Homem, a mesma coisa, através de uma atividade sexual. Resolvido o problema, gente. Uma família segundo o conceito de Jesus é homem, mulher e filho. Que no caso aqui, esse homem tinha um pai e uma mãe. Aquela mulher tinha um pai e uma mãe.
e ele vai se unir a uma mulher. Um homem com útero capaz de gerar. Perfeito? É isso que eu quero que você entenda. Esse é o conceito de Jesus segundo uma família. Mas Wagner, cadê Jesus falando sobre os homossexuais? Pois bem, segundo o conceito de família, família não é tradicional, é família. Para ser família tem que ser capaz de gerar, certo? Se eu pegar um homossexual homem, se eu pegar um outro homossexual homem, pegar essas duas pessoas e colocá-los dentro de uma ilha e largá-los lá, em 80, 90 anos eles são extinguidos. Se eu pegar uma homossexual mulher com uma outra homossexual mulher e inseminá-las artificialmente com sêmens masculinos e colocá-las dentro de uma ilha, daqui uns 40 anos elas têm uma criança, por exemplo. Vai nascer, não, inseminadas, daqui a um ano elas já vão ter uma criança. Elas vão gerar essa criança, vão cuidar delas, vão amamentar essa criança e por aí vai. No cabo de no máximo 120 anos. No máximo 120 anos. Nem as mães e nem as crianças vão existir. Se nascer duas crianças homem, a geração acabou. Eles vão morrer. Se nascer duas crianças mulheres, a geração acabou e elas vão morrer. Se nascer uma geração homem e mulher, e se eles decidirem fazer sexo entre eles, eles vão ter filhos, e ali, quem sabe, vai se produzir uma geração. Perfeito? Resolvido o problema. Se eles não decidirem se matar, se eles não decidirem se machucarem, eles vão ter capacidade de produzir uma geração a partir dali. Caso contrário, infelizmente, nós não temos isso. Então, uma família não é tradicional. Uma família não é cunho religioso. Uma família não é uma opção intelectual cognitiva na cabeça de uma pessoa religiosa. Uma família é simples, gente. Uma família, desde quando existe a existência da Terra, é um homem, uma mulher, vindas de um pai e de uma mãe. Wagner, não seja religioso, Wagner. Se uma família é construída por um pai e por uma mãe, aí eu te pergunto, cadê o papai de Adão? Cadê a mamãe de Adão? Agora eu te digo, Deus criou Adão. E se você quer acreditar na teoria da evolução, aí eu vou dizer para você que você tem que ter mais fé do que eu que acredito em Deus. Porque dizer para mim que uma célula eucarionte vai se transformar em procarionte, isso precisa de um milagre. Só precisa estudar um pouquinho que você vai conseguir ter consciência disso, tá? E se você dizer para mim que a evolução existe, então eu queria saber que dia que nós vamos nos tornar os X-Men. Porque eu queria ser um ser evoluído do jeito que... Porque a minha raça parou de evoluir, né? Eu nunca vi um macaco em meio termo até o dia de hoje. E nunca vi nenhum ser humano em meio termo até o dia de hoje. Adaptações não são evoluções, tá? Adaptações não são evoluções. A zebra era branca ou preta, de repente ela ficou rajada para confundir os olhos dos seus predadores. Essas evoluções, essas adaptações, elas vêm acontecendo. Mas isso não é uma evolução. Consegue entender? Então eu quero que fique bem claro para você. Para você acreditar na doutrina de Darwin, primeiro você vai ter que acabar com a doutrina de Mendel, que diz que gato quando cruza com gato só pode dar gato, nunca vai dar cachorro. Entende? Ser humano quando cruza com ser humano só pode dar ser humano. Então a genética já provou que a lei de Darwin não existe. Perfeito? Então assim, para acreditar em Darwin, você vai ter que ter muito mais fé do que eu em acreditar em Deus. Então o pai de todos nós é o mesmo pai de Jesus. E foi ele quem nos criou. E ele gerou a mulher do próprio homem. E dali então ele produziu a primeira família existente na Terra. Resumindo, você vai ter que ter muito mais fé do que eu para acreditar do que isso. Então o primeiro ponto crucial é esse. O que é uma família? E se qualquer pessoa desse aspecto que desejarem estar em dois machos ou duas fêmeas são compostos de uma família. Segundo o conceito de Jesus, infelizmente, os homossexuais que desejam estar unidos pelo mesmo sexo, ou seja, quer seja por sua opção ou decisão sexual, não tem como participar de uma família. Não é uma família, infelizmente. Agora, são seres humanos. São seres humanos maravilhosos. E Jesus fez questão de deixar claro, que o amor dele é abundante sobre essas pessoas. Se você que está me assistindo agora acredita que Deus, ele quer machucar você porque você escutou alguma mensagem de algum religioso que quis ferir você, Deus, ele não quer te machucar. O Pai, ele não quer ferir você.
E eu quero já de antemão pedir desculpa a todos os homossexuais, a todos os bissexuais, os transexuais, todos aqueles que tiveram a decisão ou opção sexual que vivem hoje o mundo. São pessoas que, na maioria das vezes, se tirar esse detalhe, tá? Você que está me assistindo agora pode dizer, você está apoiando eles. Presta atenção e me escute até o final antes de tentar me julgar e fazer a mesma coisa que você faz com eles. São pessoas de caráter, são pessoas que são verdadeiras, uma boa parte deles. São pessoas que... Eu não estou falando de ativistas, tá? Eu estou falando de pessoas... Pensa num Clodovil da vida. Foi homossexual, foi um homem inteligente, que nunca ficou tentando fazer apologia às pessoas, ou pelo menos eu nunca vi. Pode ter, se fez, eu não vi. Apologia às pessoas que eles deveriam se tornarem homossexuais. Um homem que tentou ajudar a sociedade. Completamente diferente, se nós fossemos pensar num John Willis da vida. Completamente diferente. Você vê uma versão completamente diferente de valores. Existem hoje, eu sentei do lado deles, são perseguidos, são massacrados pelas pessoas, são questionados, são pessoas que infelizmente hoje são escorraçados. Ao contrário de que muitos líderes famosos evangélicos dizem, infelizmente, os homossexuais não são aceitos dentro das igrejas. Não são aceitos. Eles são recebidos por um dia, por 2 dias, e logo já são massacrados com um monte de doutrina distorcida para machucar essas pessoas. Não é assim que acontece, gente. Não é assim que faz. Deus os ama. Eles são seres humanos. Segundo Hebreus capítulo 12, eles são filhos de Deus. Assim como eu e você, eles são tratados como filhos de Deus e merecem sim o amor de Deus, merecem sim o carinho de Deus. A experiência que eu tenho, e segundo a Bíblia Sagrada, eles não nascem homossexuais. É isso que eu preciso que vocês guardem no coração de vocês. Nem bissexuais, nem assim subconsequentemente. A maioria dos que eu acompanhei até o dia de hoje, cabe-se de passar, você deve imaginar que eu já devo ter conversado com muita gente. E eu vou dizer para você com o maior carinho do mundo. São pessoas traumatizadas, lésbicas que criaram aversão comportamental e visual das mães. Foram oprimidas, espancadas e machucadas por mães ou criaram uma figura má da mãe por uma atitude errada que ela fez. E criaram aversão. Você entende? Quantas delas eu conheço, porque o lesbianismo hoje, segundo a psicologia, é uma versão da figura feminina. Agora, a homossexualidade é carência afetiva e emocional, gente. Infelizmente, essas pessoas elas não têm consciência de saber separar o impulso, sabe? Elas não sabem separar o interior delas do que é carência afetiva, familiar, de uma carência de uma pessoa. Pensa, aquela jovem que não teve um pai perto, não teve a figura de uma mãe próxima, sabe? Mas principalmente a jovem que não teve a figura de uma mãe. Ou seja, vamos pegar uma jovem aqui, mulher, que teve um problema com a mãe e não teve um pai presente. Ela fica carente, familiarmente dizendo, mas ela não sabe separar isso daqui. Sabe o que acontece? Chega uma outra moça, faz carinho, dá aquilo que ela não recebeu do pai e da mãe, daqui a pouco ela não consegue diferenciar o que é afetivo. Ela não sabe diferenciar o que é carinho e cuidado com a própria sexualidade. E daqui a pouco ela está tendo problemas. Quantos jovens eu já acompanhei, homens de idade eu já acompanhei que disseram, Wagner, eu tenho problema sexual, mas na realidade, cara, eu não quero fazer sexo, eu só quero uma mulher que me faça um cafuné. Mas não tem como, né, velho? Infelizmente, a mulher tá fazendo cafuné, mas ela também quer as coisas, né? A gente vai e faz, mas eu queria só alguém para fazer um carinho no meu pescoço, no meu cabelo. Todos que eu conheci até o dia de hoje, e são milhares de pessoas, todos eles com problemas psicológicos, todos eles com traumas na sua vida. Preste atenção, expectativa mal suprida se torna em ofensa, ofensa se transforma em traumas. E frustrações se transformam em traumas. São pessoas frustradas com o seu passado, frustradas com os seus pais. E, infelizmente, produziram traumas dentro da infância e hoje estão vivendo o resultado disso. Rebeldes, sabe, que produzem, extravasam para tentar colocar para fora aquilo que hoje, infelizmente, nem os pais podem curar mais. Pessoas como essas só podem ser curadas por um relacionamento. Quando elas descobrem de verdade que Deus é Pai, aí sim elas conseguem ser livres disso. De verdade. Eu quero que você saiba que você é amado, que você é amada e que você não é amado pelo que você faz. E que o fato de você fazer sexo com pessoas do seu mesmo sexo, o fato de você beijar pessoas do seu mesmo sexo, não impede o amor de Deus de alcançar você. O fato de você ter atitudes diferentes das minhas, como uma pessoa considerada heterossexual, não faz com que Deus te ame menos
ou que o amor de Deus seja extinto, porque o amor de Deus não é definido pelas suas atitudes. O amor de Deus não é definido por aquilo que você pensa. O amor de Deus existe por quem Ele é e Ele te ama independente do que você é, independente do que você faz, independente do seu passado, independente se Ele concorda com as suas práticas ou não. Não importa se Ele concorda com as suas práticas, não importa se Ele concorda com aquilo que você faz, importa que o amor dele é abundante sobre você nesse exato minuto. O amor dele é abundante sobre você. E infelizmente existem homens e mulheres hoje que não representam Deus, que não sabem quem é Deus, não se relacionam com Ele e hoje ficam fazendo um jugo teológico em cima de você. Um jugo para te machucar, um jugo para fazer mal para você. Às vezes você está confuso agora me assistindo. Você está entristecido e você só precisa de ajuda. Eu quero te dizer que o meu Pai te ama. Eu quero te dizer que o Pai de Jesus Cristo quer cuidar de você, quer te pegar no colo como uma criança e tratar você como um filho amado e uma filha querida, que de verdade precisa de carinho, precisa de afeto. Precisa de alguém que te entenda e não que te julgue. Precisa de alguém que cuide de você e não que fique apontando os seus defeitos todos os dias. O Pai é amor e Ele te ama do jeito que você está, praticando o que você pratica. A diferença é que quando você coloca os seus olhos em alguém, dá total atenção para esse alguém, a realidade desse ser tem poder de transformar a sua. E aquilo que para você é tão difícil se torna fácil. Você passa a ser preenchido por quem Deus é, pela realidade do que Ele é. E isso altera completamente aquilo que você faz, aquilo que você pensa e a sua própria vida. Eu quero dizer a você que você é amado. Eu quero dizer que o mesmo amor pro homossexual é o mesmo amor pro hétero. O mesmo amor pro hétero é o mesmo amor pro homossexual, transexual e assim subconsequentemente. Eu não entendo por que o homossexual ele tem a sexualidade dele distorcida e um heterossexual que morre de se masturbar e vê pornografia não tem a sexualidade dele distorcida. Eu não entendo por que um transexual, quando faz sexo com alguém que ele aprendeu a amar, aquilo é uma distorção sexual. E eu não entendo o porquê que também não é uma distorção sexual ver um homem casado adulterar com uma outra mulher. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de amor. E eu quero que vocês entendam que o amor de Deus está sobre vocês, como também está sobre mim. Jesus ama você. Jesus quer te ver ter vida e vida em abundância de verdade. E não necessariamente ser, sabe, quase que expulso de uma sociedade. Embora o amor dele não condena suas práticas. O amor dele não condena suas práticas. Ele nos deixou escrito o que nós deveríamos fazer para estarmos perto dele. E somos nós que escolhemos se decidimos estarmos perto dele ou não com as nossas atitudes e decisões. Isso é muito importante que você saiba. Mas enquanto você estiver vivo, o amor dele vai estar sobre você, continuamente. E quanto mais você decidir ter as suas atitudes iguais às dele, mais você vai estar perto dele. Mas se você não decidir fazer isso, o amor dele não vai se afastar de você. Vai permanecer dentro de você, sobre você, até o último dia da sua vida, dando a oportunidade para que você seja imerso nesse amor e possa viver como um filho amado nos colos de um pai que tanto te ama e tanto te espera. Saiba que Deus está cuidando de você todos os dias. Saiba que Ele está sustentando você. Saiba que Ele está promovendo para você o melhor todos os dias. Independente da sua decisão sexual, independente da sua opção sexual, independente se você é hétero, se você é homem, se você é mulher, se você é pai, se você é mãe, independente o que você seja. Ele é amor e Ele te ama todos os dias da sua vida. É tempo de Deus mudar a sua vida e transformar a sua história. O Pai te ama e Ele quer que você faça parte da família espiritual dele, que você faça parte e seja membro como filho e filha amada. Que o Pai te abençoe e até a próxima.